O pente fino não é a pior notícia que você que recebe um benefício por incapacidade do INSS podia receber em 2024. E nesse vídeo eu vou te explicar os motivos para que você fique atento com relação a algumas notícias que estão saindo na mídia aí, para você não ser enganado e para você se preparar para proteger o seu direito de receber o benefício no INSS. Eu sou Salomão Boanerges, fui servidor do INSS por quase 10 anos, desde 2021 eu mudei de lado. Eu parei de defender o INSS e comecei a defender os trabalhadores que precisam ter acesso aos benefícios e serviços da Previdência Social no Brasil. Se você gostar desse videozinho, já deixa logo o joinha. Vamos fazer o seguinte? Logo no começo, já deixa o joinha. Se no final do vídeo você não gostar, você tira o joinha. A chance de você gostar e não deixar o joinha é muito grande. Agora, se no final você assistir todinho e não gostar, pode deixar o joinha ao contrário, não tem problema, tá? E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal explicando o INSS, se inscreve para ficar por dentro de tudo. Por que que eu acho que o pente fino não é a pior notícia que o trabalhador vai receber do INSS em 2024? Veja, toda vez que o governo ele quer fazer algum tipo de alteração na legislação, ele quer mudar a legislação, ele não vai lá no Congresso Nacional e faz a mudança da legislação. Sabe o que é que ele faz? Ele começa a sondar a população, ele começa a soltar notícias em grandes veículos de notícia. Para quê? Para preparar o terreno e para ver a popularidade, se as pessoas vão resistir, se as pessoas não vão resistir a um determinado comando que o governo vier a dar. E aqui, ó, eu não estou falando do governo de esquerda nem de direita, estou falando do governo em geral. É sempre assim. Nos 10 anos que eu fui servidor do INSS, por várias vezes, antes de grandes alterações, eu via primeiro burburinho nos bastidores, depois a mídia começava a falar do assunto de forma mais intencional. E não se engane, a mídia que está aí, ela faz propaganda para o governo, sim, independente se é de esquerda ou de direita, e você tem que estar atento aos sinais. Às vezes você está olhando para um lugar sem perceber exatamente o perigo que está correndo vindo de outro lugar para o qual você não está olhando. Olha essa notícia aqui que eu quero compartilhar na tela aqui para vocês, ó. Gastos com BPC sobe 37% em 2 anos. É, em 2 anos, né? E governo faz pente fino contra fraudes. Gente, pente fino contra as fraudes, nós não questionamos isso. Se é fraude, não deve estar recebendo benefício, porque isso, inclusive, sai do meu bolso, do seu bolso, ok? Contra as fraudes, ninguém questiona, tá? Agora, olha só o detalhe. O valor gasto pelo governo federal com BPC, benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, subiu 37% em 2 anos. Aumentou, o aumento começou com Jair Bolsonaro e no governo Lula. Continuou no governo Lula, tá? Que anunciou um pente fino contra as fraudes. Nós tivemos pente finos no governo anterior e vamos ter esse grande pente fino agora nesse governo. E presta atenção, se você não viu o nosso vídeo sobre o pente fino, eu vou deixar na descrição e aqui no card também para você poder assistir com calma e entender como se proteger desse grande pente fino que o INSS vai fazer nos próximos meses aí e vai com certeza cancelar benefícios de muita gente que deve continuar recebendo. Reitero, eu não sou contra o pente fino que cancela benefícios de quem não deveria receber. Esse aí ninguém questiona. O problema é que muito trabalhador, muita trabalhadora vai ter o benefício cancelado, suspenso, vai ter o pão de cada dia ali impedido de chegar à sua mesa por conta de uma maldade aí do INSS na suspensão desses benefícios. Agora, o que é que aconteceu? Vamos lá. Ó, os gastos do governo federal com o BPC estão crescendo há 2 anos. Em junho de 22, o programa custou 6,2 bilhões e em valores atualizados pela inflação, já em junho desse ano, né, 8,5 bilhões, alta de 37% aqui, né, na concessão desse benefício. Esse ano, 2024, o custo do BPC deve passar dos 100 bilhões pela primeira vez na história do programa, em vigor desde os anos 90. Já em 2028, pode se aproximar a 160 bilhões, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, enviada pelo Executivo para o Congresso Federal. Veja, o governo já está se preparando para fazer uma reforma do BPC. E essa reforma do BPC vai tirar direito de receber o BPC de muita gente. O governo vai falar assim: olha, está gastando demais.
né? Como ele não pode tirar o direito de quem tem preenche os requisitos do BPC, só para você ter uma ideia, se você conhece alguém que é idoso, né, com mais de 65 anos ou tem algum tipo de deficiência, tá? E tem uma renda inferior a um quarto de salário mínimo, e o que numa conta simples ganha aí menos de R$ 350 por mês por pessoa da família, essas pessoas têm direito ao benefício assistencial, tá? Ao deficiente, ao idoso, BPC Loas, tá? É BPC Loas, é benefício de prestação continuada, Loas, Lei Orgânica da Assistência Social. O que é que o governo vai fazer provavelmente? Eu estou cantando essa pedra aqui, não quero, tomara que eu esteja totalmente errado. Mas quando o governo quis fazer reforma, sempre que ele quer fazer reforma, que ele quer economizar dinheiro, ele tenta mexer em algum direito da previdência social. A reforma que aconteceu no governo do Bolsonaro, por exemplo, diminuiu o valor do benefício de pensão por morte em 40%. Um benefício que é pago para pessoas que estão num momento muito difícil da vida, que perde o arrimo de família, o marido. Nosso país ainda tem muitas famílias que quem trabalha é o marido e a mulher não trabalha, sobretudo na idade acima dos 60 anos. Normalmente o sustento vem do esposo e quando há aposentadoria desse esposo, a família passa a receber esse benefício. Quando ele falece, virava pensão por morte, não é assim? A gente fala que se transforma a aposentadoria na pensão por morte. E aí, o que é que acontece com aquela mulher que viveu ao lado daquele homem que recebia aquele valor de benefício durante muitos anos? Tem a renda diminuída de cara em 40%, o que é uma maldade muito grande. O que é que vai acontecer com o BPC Loas? O BPC Loas provavelmente vai ter regras endurecidas para que o governo consiga economizar. Exatamente o que está acontecendo agora no Pente Fino. No Pente Fino, eles fazem a leva ali, limpam ali todos os benefícios e tiram muitos benefícios de quem tinha direito, tá? Se você está acompanhando esse vídeo até aqui e conhece alguém que recebe BPC Loas, idoso ou deficiente, você precisa enviar esse vídeo para ele me ajudar a ajudar essas pessoas a terem informações úteis, tá? O aumento nos gastos do BPC, olha só, continuando aqui a notícia, o aumento no gasto do BPC, o aumento no gasto do BPC se explica principalmente pelo crescimento no número de beneficiários. Eram 4,7 milhões, passou para 5,9 milhões, tá? Então, olha só, para comparação, o número de beneficiários do Auxílio Brasil ou Bolsa Família subiu menos do que 15%, tá? Já outra razão para a alta dos gastos do valor do benefício é que o BPC paga um salário mínimo. Sempre que o benefício sobe, o benefício de BPC também é alterado, tá? E outra coisa, a alta do BPC começou lá no governo Bolsonaro, tá? Lá no governo Bolsonaro, há 3 meses das eleições, assim como ocorreu com o Auxílio Brasil. O número de beneficiários de BPC estava em estabilidade fazia 4 anos, até que subitamente, em julho de 2022, começou a aumentar. Neste mesmo mês, o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, subiu para R$ 600 e o número de beneficiários também disparou. No governo Lula, o BPC continua crescendo, enquanto o retorno do Bolsa Família foi acompanhado por um freio de arrumação. Havia evidências de fraude em massa no Auxílio Brasil após a adoção dos R$ 600 por beneficiário. A medida fez com que a maior parte dos novos contemplados alegasse morar sozinho. O governo Lula iniciou a revisão dos cadastros e cortou quase 2 milhões de supostos solteiros. Aqui, ó, muita gente que de fato tem direito, que de fato está solteiro, teve o benefício cortado aqui. E aí vai ter que judicializar, vai ter que procurar advogado, tá? Agora, a equipe econômica do governo Lula indicou que o BPC também passará por um pente fino em 3 de julho, diante da disparada do dólar. O ministro Fernando Haddad anunciou um corte de 25,9 bilhões de despesas, incluindo um pente fino nos benefícios sociais. O BPC está entre eles. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento, daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados, disse Haddad. O Ministério da Fazenda não quis informar ao UOL qual é o valor que deve ser cortado só de BPC. Gente, 800 mil processos vão passar pela pelo pente fino do BPC. Só que quando o governo fala que o BPC aumentou muito os gastos, que o BPC ele está tendo uma alta muito grande de concessão, de aprovação, você vai ter aí provavelmente medidas que vão enrijecer ainda mais
o acesso a esse tipo de benefício. Um outro detalhe também que fez com que os BPCs eles aumentassem muito as concessões são as concessões de benefícios para quem tem transtorno, né, do autismo, né, o TEA, né, transtorno do espectro autista, tá? Para autista, para crianças, tá? Até TDAH também já dá para conseguir benefícios. Aqui no nosso escritório a gente tem conseguido muito benefício, tanto para quem é autista, crianças, quanto para quem tem aí TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção. Claro que não é só ter o transtorno ou ser autista que você vai ter direito ao benefício. É preciso uma análise, e por isso é importante que você procure um advogado previdenciário, ou seja, especialista em INSS, da sua confiança, para você poder fazer essa avaliação se você tem direito ou não a esse tipo de benefício. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é, provavelmente, junto com o pente fino, o governo deve encaminhar para o Congresso um endurecimento nas regras do BPC. E o que é que pode acontecer? Pode mudar os critérios de concessão e você deixar de preencher os requisitos de concessão de um BPC no futuro, tá joia? Então é muito importante que você esteja com seu cadastro único atualizado, com seu CPF atualizado, com seus cadastros no INSS atualizados, tá? Para evitar que você venha perder o direito a esse benefício. Por que que eu falo que pode ser muito pior do que o próprio pente fino? Aqui, se você me acompanhou nesse vídeo até aqui, você vai saber. O que que acontece? Se há uma mudança na lei, mudou a lei. Mudou? Mudou. Quem já preencheu o requisito antes da lei continua com o direito. Agora, qual é a maldade aqui? É fazer um pente fino, cancelar o benefício, e aí, quando a pessoa for pedir um novo novamente, já ter feito a alteração da legislação. E aí, tendo feito a alteração da legislação, o pedido que é feito sobre a vigência, sobre a nova legislação, tá? Não vai considerar o direito adquirido anterior a essa legislação, porque o benefício foi cessado. Sabe o que é que o governo vai falar? O governo vai falar o seguinte: olha, é um novo pedido, é um novo benefício e ele não se enquadra mais nas regras. Exemplo de regras que podem ser alteradas. A gente pode ter o aumento da renda de um quarto de salário mínimo para meio salário mínimo, por exemplo, o governo já tentou isso em determinados momentos. O governo pode também aumentar a idade, aumentar os critérios de deficiência, excluir do critério de deficiência, por exemplo, benefícios como autismo, né, para quem tem autismo ou transtorno de déficit de atenção ou deficiências leves e considerar apenas as deficiências moderadas e graves, e aí cancelar o benefício durante o pente fino, a pessoa vai pedir um novo depois do pente fino e a mudança para as regras pós pente fino com essa legislação atualizada vai fazer com que centenas de milhares de pessoas que antes teriam direito ao BPC deixem de ter direito ao BPC. Agora, claro, eu estou fazendo aqui um alerta, pode ser que isso não aconteça, mas quando eu vejo esse tipo de movimentação do governo falando que está pagando demais benefício, que aumentou muito a concessão, que o gasto com o benefício está muito elevado, isso é porque ele quer preparar a população para alterações, ele quer convencer a população de que fazer os ajustes são necessários, quando na verdade o que ele quer é cortar direitos. O que é que você acha desse assunto? Você acha que o que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver, ou o que eu estou falando aqui faz sentido para você? Para resumir o que nós vimos até aqui, eu creio que o pente fino do INSS não é a pior coisa que vai acontecer para quem recebe BPC LOAS, idoso ou deficiente. Para mim, vai ter o pente fino do INSS, vai cortar um tanto de benefício. Vai vir uma nova legislação atualizando a concessão do LOAS para regras mais duras, mais difíceis. E aí, quem perdeu o direito no pente fino, quando for fazer um novo pedido, já não vai mais estar na legislação anterior, e sim na legislação atual, e provavelmente vai ficar fora, né, desse benefício. Não vai ter o benefício concedido. Se você ficou até aqui nesse finalzinho de vídeo, comenta aqui, Salomão, segui contigo até o final para eu saber que você está gostando do nosso conteúdo. E se você não gostou, essa é a hora de você apertar o botãozinho aí do não gostei.
tá? Mas eu quero pedir a você que comente aqui, pô, não gostei por isso, não gostei por aquilo, ajuda a gente a construir um conteúdo de qualidade para você que tem direito a benefícios e serviços do INSS. Conhece alguém que pode cair no pente fino? Encaminhe esse vídeo para ele, encaminhe o vídeo do pente fino para ele, e se você precisar falar conosco, o nosso time de especialistas está aqui para te ajudar. O WhatsApp você vai encontrar aqui tanto na descrição quanto na tela aqui, e nós atendemos no Brasil inteiro, porque os serviços do INSS são online. Então, não importa onde você está, a gente pode te ajudar. Se você precisar, fale conosco no nosso WhatsApp aqui. Vai ser um prazer te servir. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.